7º ano, mais uma vez com vocês aqui em Ensino Religioso, na nossa aula 12. Eu sou a professora Lúcia Clemeci. Gente, nós vamos continuar hoje falando sobre as lideranças religiosas. Hoje conheceremos mais lideranças religiosas. Então vamos ver qual é o objeto do nosso conhecimento do dia de hoje? Lideranças e direitos humanos. E o nosso detalhamento: líder religioso, um exemplo de vida, o sheik, o rabino, o pai de santo e a mãe de santo. Muito bem, pessoal, ontem nós vimos líderes religiosos de determinadas denominações religiosas. Hoje nós veremos de outras denominações religiosas, a vida e o exemplo dessas pessoas. Vamos lá então? Então, pessoal, nós vamos continuar naquela perspectiva dos exemplos de vida dos líderes religiosos. Lembrem que ontem nós vimos o exemplo de vida de muitos líderes religiosos e nós vamos dar uma recordada na função do líder religioso. E hoje eu trouxe para vocês alguns líderes religiosos e a sua função social, a sua função política, a sua função religiosa de defesa dos direitos humanos. Então vamos lá para a primeira função do líder religioso: preservar e compartilhar os ensinamentos e tradição da religião para que a doutrina transmitidas pelos textos sagrados seja respeitada. Então, acompanhe comigo. O líder religioso, ele estuda durante muito tempo, a doutrina da sua religião, através da tradição que é colocada nos seus livros religiosos ou então uma tradição oral. Por que o líder faz isto? Porque o líder, ele tem que passar o dogma da religião, certo? Acompanhe comigo. Não dá para se entender um líder religioso que não conheça a história e a tradição da sua religião, o dogma daquela religião, porque é isto que ele vai passar para a sua comunidade religiosa. O nosso segundo objetivo e tema do líder e função principalmente dele é sensibilizar, motivar o fiel a viver nas suas relações cotidianas, os princípios morais, por favor, a segunda cartela, e os valores religiosos como o amor, a compaixão, o respeito, a justiça e a gratidão. Como assim, professora? Gente, o líder religioso, ele vai despertar no seu fiel a vontade, o afã de viver aquilo que é pedido na sua doutrina, os princípios universais morais, os princípios universais daquela doutrina que se encontram em todas as religiões, como o amor, a compaixão, o respeito, a justiça, a gratidão. É papel e função do líder despertar a prática desses princípios morais para os seus fiéis, na sua comunidade religiosa, para que cada um pratique na sua vida. Outro é o princípio e valor aplicado às suas vidas. Passam a ser exemplos para seus seguidores e fiéis que se identificam com a sua postura religiosa diante dos desafios da vida. Muito bem, meu povo. Ontem nós vimos o quê? Líderes religiosos que deram a sua vida,
certo? Voltando à cartela anterior, deram a sua vida e ali eles passaram a ser exemplos para os seguidores e para os fiéis, porque eles mostraram a sua política, a sua postura religiosa na sua prática de vida, na essência da sua vida. Muito bem. Já vimos quais são as funções principais do líder religioso e agora eu trouxe para vocês de algumas tradições religiosas, alguns líderes religiosos mundiais que se destacaram. O primeiro deles é a Rabina Lia Abbas. A Rabina Lia Abbas é americana e ela, gente, foi a primeira mulher da América Latina a ser ordenada como rabina pelo Seminário Teológico Judaico de Nova York. Ou seja, em outras palavras, ela foi, há muitos anos atrás, a primeira mulher a ser ordenada rabina. Como assim, professora? Vou contar um fato para vocês, acompanhe comigo. O judaísmo é uma corrente religiosa, gente, tradicional. E aí o que acontece? Durante muitos anos no judaísmo, a mulher tinha um papel não protagonista, mas antagonista ou secundário. E aí o que aconteceu? Com o passar dos anos, foi se sentindo a necessidade de que a mulher também, a mulher judia, fosse protagonista dentro da religião. Antigamente, gente, a mulher no judaísmo se reunia numa sala à parte para estudar a lei e as escrituras. E até algumas leis eram colocadas para a mulher na sua vida doméstica. A mulher judia não participava da vida política, das decisões dos grandes líderes. E aí o que aconteceu? Sentiu-se uma necessidade, com a evolução dos tempos, que a mulher também se protagonizasse. E aí as mulheres começaram a estudar o judaísmo para ser rabinas. E esta foi a primeira mulher a ser rabina nas Américas. E quem foi essa mulher, a Rabina Lia Abbas? Ela foi uma líder judaica muito ousada, inovadora. E esta mulher, ela acreditava que o judaísmo é uma maneira espiritual de responder às alegrias e tristezas do ser humano. Como assim? Lia Abbas acreditava piamente que o judaísmo levaria as pessoas a ter alegria de viver, certo? E que elas poderiam tirar a tristeza da sua vida e que o judaísmo fazia a pessoa se encantar com a vida. E ela foi muito, muito feliz neste acreditar. Por quê? Porque muitas outras mulheres judias seguiram o exemplo dela e o rabinato e foram estudar também para ser rabina. Então, Lia Abbas foi a rabina que deu grande exemplo e também quebrou paradigmas dentro do judaísmo, porque ela mostrou que uma mulher pode ser mãe, pode ser esposa, pode ser dona de casa, pode ser profissional, mas também pode ser uma rabina. Viram que coisa mais linda o exemplo de vida desta mulher? E aí nós vamos ver dentro do hinduísmo um outro exemplo de líder religioso que quebrou paradigmas, e eu vou contar para vocês por quê. O nome dele é Ravi Shankar. E ele é um líder religioso do indiano, da Índia. Ele é hindu. Só que o que aconteceu com o Ravi Shankar? Ele simplesmente não aceitou o sistema de castas e ele saiu pelo mundo quebrando a igualdade religiosa entre o masculino e o feminino. E aí o que aconteceu com ele? Dentro do hinduísmo, ele começou a ensinar meditação, mas só para homens, professora, ou só para as castas mais acima? Não, ele começou a ensinar meditação e técnicas meditativas, aperfeiçoou técnicas do hinduísmo para
todas as castas. Ele também é chamado pelo título honorífico de Sri Guruji ou Gurudev, certo? Os hindus chamam ele assim, o honorífico ou o honorável Guruji ou Gurudev. E vamos continuar vendo sobre ele. Ele fundou uma ONG. E esta ONG se chamava a Art of Living Foundation. Por que ele fundou essa ONG, professora? Em 1981. Porque ele percebeu que as pessoas, na modernidade, dentro da contemporaneidade que nós vivemos hoje, estavam muito estressadas, com problemas individuais, psicológicos e de socialização terríveis. Ele percebeu que o mundo estava também com problemas sociais e muita violência. Aí o que ele fez com essa fundação? Ele se colocou à escuta das pessoas e se colocou disponível. Nesta fundação lá, há pessoas que escutam o outro. Mas por que escutam o outro, professora? Acompanhe comigo, o mundo ele está tão cheio de atribulações, situações, atividades para as pessoas cumprirem, que as pessoas não se sentem mais ouvidas. Em algum momento, elas estão tão cheias de situações que precisam resolver, que essas pessoas precisam de um ouvido, de alguém que as ouça, de alguém que lhe coloque a mão no ombro e que lhe diga: eu entendo a sua situação, eu entendo a sua problemática, irmão. E aí o Ravi Shankar, ele fez esse centro, que é uma ONG, para ouvir as pessoas e ajudar as pessoas a lidar com essas situações estressantes da modernidade. Agora vamos ver por que ele é considerado um guru. Os líderes religiosos do hinduísmo são os gurus, que são os professores que ensinam o hinduísmo às pessoas das suas comunidades, sobre os rituais e as cerimônias religiosas. Vocês sabem, nós já colocamos aqui para vocês, que o hinduísmo é uma tradição religiosa riquíssima em rituais e cerimônias religiosas. E também existem os novos adeptos que têm um conhecimento parcial e querem se aprofundar no conhecimento do hinduísmo. E quem é que vai auxiliá-los neste conhecimento? Os gurus. Eles são conhecidos, pessoal, como guias sagrados, e muitos deles se destacaram de uma forma que são considerados santos. Por quê? Porque eles se colocam próximo à pessoa e eles se colocam na escuta. Aquilo que eu acabei de dizer a vocês é muito sério. O mundo precisa ser escutado. As pessoas precisam de alguém que as escute. E o que acontece com Ravi Shankar? Ele percebeu isto e ele fez este centro, construiu, inaugurou esse centro para fazer isto, escutar as pessoas, ok? E aí nós vamos ver um outro líder religioso do islamismo, que é aqui do Brasil, brasileiro, e está dando um exemplo magnífico de vida com a sua vida. Ele é o Sheikh Muhammad al-Bukai. Ele é sírio e ele faz parte da comunidade islâmica de São Paulo como sheikh da Mesquita de Paris. Ele também é um teólogo, estudou durante muito tempo e a vida dele é marcada pela migração. Como assim, professora? A família dele migrou do Oriente para o Brasil. Por quê? Por causa do fundamentalismo da sua própria religião, que eles não queriam aplicar, não queriam fazer parte. E este homem, o Sheikh Muhammad al-Bukai, ele é um líder religioso que, através da sua fé, ele luta pela defesa dos direitos humanos. Acompanhe comigo que eu vou contar um pouquinho para vocês. Existe um movimento islâmico, por favor, aqui comigo. Existe um movimento islâmico que é radical e usa de violência,
Mas este movimento islâmico, gente, ele simplesmente se deturpou, não faz parte do movimento islâmico, do verdadeiro islamismo criado por Maomé, certo? O islamismo criado e fundado por Maomé é um islamismo que prega o amor. E esse sheik, por favor, a cartela anterior, este sheik, gente, ele faz a defesa dos direitos humanos como? Recebendo os imigrantes que vêm fugindo deste radicalismo para o Brasil. Lá em São Paulo, ele tem um lugar onde ele recebe esses islâmicos que talvez tenham sido perseguidos lá no Oriente. Por quê? Porque não se adequaram a este radicalismo, a esta violência. Próxima cartela. Ele explica por que ele está apoiando seus irmãos de religião. Ele considera que o ser humano é uma criatura digna, independente da sua raça ou da sua religião. As palavras dele. Então, quando qualquer ser humano sofre, nós temos obrigação de ajudar. Suas palavras também se transcrevem em atos e a sua luta se concretiza principalmente em prol dos migrantes e dos refugiados que fogem para o Brasil. Ele vem, gente, organizando junto com outros líderes de outras tradições religiosas, encontros interreligiosos para promover a tolerância. Então, ele fala que, em meio aos avanços e retrocessos, ele acredita que o mundo está atualmente vivendo uma crise de valores. Hoje, o mundo é de mares de pobres e ilhas de ricos. Tem que ser feita uma mudança cultural. Nós temos que ajudar as pessoas. Veja bem o que o Sheik Mohammed al-Bukai fala. Que tem que se fazer a caridade, impreterivelmente, porque ele diz que nesta crise de valores que as pessoas estão vivendo, onde ninguém mais sabe o que é certo e é errado, porque há muito sofisma, muitos valores invertidos sendo colocados pela mídia para a população, então o que ele diz? Que tem que se fazer uma mudança cultural. As pessoas têm que serem ajudadas. Esta crise de valores tem que ser vencidas. Então, Mohammed al-Bukai não é alguém que fica só lá na mesquita fazendo a genuflexão e fazendo as suas orações. Ele é alguém que agregou para si a missão de ajudar o outro, porque Maomé, no islamismo, pregou o amor ao próximo. E ele vive na sua vida. Esse é o nosso exemplo, certo? Do islamismo para vocês. E agora nós vamos para uma religião afrodescendente brasileira, ver a vida de uma líder religiosa, mulher, mãe de santo, que luta pelos direitos humanos e, gente, de uma forma muito ferrenha. Porque agora, na atualidade, desde a década de 80, os centros de Umbanda e do Candomblé têm sido altamente atacados por correntes fundamentalistas no Brasil. E esta mulher, ela é uma líder que começou a despontar como uma líder renovadora em uma religião ancestral. Ela tem 35 anos e ela faz parte do terreiro Ileacé Oiá. A Nívia, ela tem um centro, que agora nós vamos colocar para vocês, onde ela resgata os valores da religião do Candomblé, certo? E ela é também turismóloga, ela é mestranda, ela é feminista, ela é militante na luta contra o racismo e a intolerância religiosa. Preconceitos, gente, que aqui no Brasil se misturam. Por favor, a cartela anterior, pois os fiéis do Candomblé e da Umbanda em geral são os principais alvos e os que mais sofrem fisicamente com o ódio. Vou explicar para vocês.
ultimamente no Brasil nós estamos vivendo um fundamentalismo que não faz parte da política e da cultura do povo brasileiro. Não deveria existir esse fundamentalismo, porque esses grupos afrodescendentes estão sofrendo ódio, e este ódio não é só fisicamente, pessoal. Ele está acontecendo nas mídias alternativas, nas mídias que vocês usam todo dia, o WhatsApp, o Twitter e outras mídias. Ele está acontecendo lá nas terreiras, sendo incendiadas, sendo derrubadas por grupos fundamentalistas, e esse ódio está sendo sofrido fisicamente pelos seus membros. Então não tem como nós admitirmos no século XXI o preconceito religioso e a violência religiosa que provém de um fundamentalismo, que é produto de um fundamentalismo. Continuando, o que a Lívia diz? Estudo a relação do Estado com as religiões de matriz africanas, da perseguição à exaltação. Prestem bem atenção nisso que ela falou aí, da perseguição à exaltação. A perseguição por conta do período em que os terreiros foram proibidos. E ao mesmo tempo a exaltação, quando em algum momento há uma virada, e aí surge a cultura do turismo para aqueles que vêm de fora do Brasil, o gringo, né? E o candomblé vira objeto de comércio, de abertura para atrair gente de fora. Esta é a visão da Lívia. E ela diz que ela estuda a relação do Estado com as religiões de matriz africanas da perseguição à exaltação. A perseguição por conta do período em que os terreiros foram proibidos. E ao mesmo tempo esta exaltação, porque quem vem de fora quer conhecer a cultura, o lado cultural e folclórico, até mesmo do candomblé e da umbanda. Mas a Lívia, gente, ela coloca que isto de uma maneira ou de outra não está correto. Por quê? Porque a doutrina religiosa, ela não deve ser explorada culturalmente dentro do turismo. Ela é uma consequência, isto é uma consequência, mas não deve ser explorada. E a Lívia, ela tem um terreiro no bairro de Pirajá, em Salvador, na periferia, onde ela criou um instituto, Instituto Oyá, que é um centro de arte, cultura e lazer. E esse centro tem cerca de 100 alunos que tem percussão, teatro, dança. E além disso, há uma preparação para o uso das tecnologias, das mídias, por este grupo. E só participa deste grupo, pessoal, vejam bem, acompanhem comigo, há uma regra para participar deste grupo: ter desempenho escolar. Muito bem, aqui comigo agora eu vou explicar para vocês. Nós sabemos que a maioria das pessoas que cultuam e que professam as religiões afrodescendentes são da raça negra. E a Lívia, ela diz que um dos maiores combates no centro dela, o Centro Instituto Oyá, é contra o racismo, porque segrega e faz com que essas pessoas não atinjam a escolaridade almejada. E aí a Lívia nos diz o quê? Que esse acompanhamento escolar é uma forma de pressionar aquele que frequenta a ter ótimo resultado escolar. E eles preparam esses jovens, todas as pessoas que aceitam participar no Instituto Oyá, dentro das mídias, da tecnologia. Lá há professores que preparam essas pessoas para não ficar atrás no tempo, dentro das mídias e dentro das tecnologias. Inclusive, a Lívia conta, gente, que há muitos desses jovens que saíram de lá e também já estão sendo protagonistas, inclusive tendo blogs contra o preconceito, contra a discriminação, num combate a
todo tipo de intolerância e de desrespeito aos direitos humanos. Muito bem, agora aqui comigo. Nós vimos hoje, pessoal, vários líderes religiosos que colocaram aí a sua vida e estão colocando a sua vida numa causa e dando exemplo. O que acontece aí? Cada um deles, dentro da sua tradição religiosa, encontrou um meio de mostrar que na sua religião eles podem ajudar a fazer valer os direitos da pessoa humana, os direitos humanos. Ah, professora, aquela história de em cada religião a pessoa ficar lá na contemplação, porque nós vamos defender os direitos humanos, primeiro nós vamos ser perseguidos, ou vão dizer que a gente está na religião desenvolvendo política. Mas vocês estão vendo que cada um desses líderes religiosos, o que acontece com eles? Eles estão sendo protagonistas, porque eles estão dando exemplo para toda a sua comunidade religiosa. Ontem nós vimos aqueles líderes religiosos que morreram pela sua fé, que morreram por uma causa, deram sua vida por um povo, deram a sua vida por uma comunidade religiosa, independente de que comunidade religiosa é esta. E nós vimos hoje que é possível nós vivermos neste planeta tendo também uma causa dentro da nossa religião, que pode se expandir para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Pode se expandir para nossa cidade, nosso estado, nosso país. Vocês viram os exemplos aí que esses líderes religiosos, eles não se escondem. Eles são expostos no momento que eles colocam a causa deles para o mundo e vão à luta por esta causa. Por quê? Porque cada um deles, dentro da sua tradição religiosa, eles sabem que o ser humano foi livre, que nós devemos tentar viver o amor que foi ensinado pelos líderes religiosos dessas tradições religiosas, que cada um de nós tem o direito à felicidade e a fazer as suas escolhas. E eles estão ajudando da melhor maneira possível, de uma forma ou de outra, para que essas pessoas consigam professar a sua fé e ter seus direitos respeitados e ser felizes. Qual ser humano que é feliz sem ter seus direitos respeitados? Nenhum ser humano consegue atingir a felicidade se ele é agredido na sua escolha religiosa, se ele é agredido no seu livre-arbítrio, se ele é agredido na sua essência enquanto pessoa. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês, verificando a vida de todos esses líderes religiosos, os que nós trouxemos para vocês na aula passada, muitos se tornaram mártires desconhecidos, porque deram a sua vida pela sua causa e pela sua religião, pela sua tradição religiosa. E esses que nós estamos colocando aqui hoje para vocês, que ainda estão na luta. Dentro da sua tradição religiosa, eles acreditam piamente que a justiça pode se fazer no planeta. E eles estão fazendo, cada um, a sua parte, que fica como exemplo para cada um de nós. Vocês podem se perguntar, professora, como nós podemos fazer a nossa parte na localidade onde nós moramos, na nossa comunidade? Começa, pessoal, pela nossa própria vida, que é o mais difícil. Aplicar aquilo que a nossa tradição religiosa nos pede, o amor, a solidariedade, a compaixão pelo outro, é muito difícil. Cada um de vocês sabe que é muito difícil, em qualquer que seja a tradição religiosa, porque nós estamos vivendo um mundo moderno que nos puxa para algumas negatividades, e dentro dessas negatividades é difícil para nós
praticar o amor e a caridade. Mas, gente, eu quero dizer para vocês, não é impossível. Vocês viram que nestas doutrinas religiosas que nós estamos estudando, todos os seus líderes nos pregaram o amor, a caridade, a liberdade, o livre-arbítrio, o respeito ao outro. Então, se eles pregaram de séculos atrás, nós podemos continuar tentando. Vocês não acham? Então, pessoal, a nossa aula de hoje finalizou. Eu espero que vocês consigam, pelo menos, admirar esses líderes religiosos e tentar aplicar um dos princípios que eles tentaram nos passar. Ok, pessoal?